A Marvel e a DC jogou tudo na mesa em 2025, né? A gente já sabe. De um lado, o Quarteto Fantástico tenta corrigir anos de tropeço. Do outro, o Superman buscando seu recomeço da DC. Aqui é mais do que Marvel versus DC. É coração contra esperança, minimalismo contra grandiosidade. Mas só um conquistou a crítica e o público, e esse é o nosso critério. E quem leva melhor? Hoje a gente vai comparar tudo, ponto a ponto, e descobrir qual filme realmente venceu e convenceu o público e a crítica. E aí, qual será? Já deixa o seu palpite aí embaixo. Uma coisa é unânime, né? A gente já sabia que o gênero de super-herói estava passando por uma crise. Então a Marvel e a DC foi por tudo ou nada. A Marvel apostou numa história mais íntima com a sua primeira família e a DC no novo Superman para liderar o futuro da franquia. Ambos queriam reconquistar o público e conseguiram, mas de jeitos diferentes. Vamos ver qual foi? Aqui a disputa vai ser decidida em 10 critérios: roteiro, direção visual, trilha, elenco, coadjuvante, vilão, emoção, ação e recepção. Você já sabe, cada rodada um vence ou empata. Então, crítica, fãs e dados na mesa. Beleza? Que vence o melhor, solta o gongo. Vai ser bom, hein? E para você que não me conhece, eu sou o Júnior Oliveira, seu nerdolaço preferido, trazendo nerdolice de primeira pra gente. Então vamos lá, nada do que uma comparação que é top, né? Primeiro round, roteiro e estrutura narrativa, beleza? Começando pela espinha dorsal de qualquer filme, óbvio, né? Quarteto Fantástico, ele apostou na simplicidade, aqui baseado na crítica e no público, tá? Foco total no drama familiar. A equipe contra o Galactus, que não quer destruir a Terra, mas sim levar o filho ainda não nascido do Reed e da Sui. Críticos em portais como o Collider e o Screen Rant elogiaram a trama por ser contida e emocionalmente focada, sabe, direitinho ali. A principal queixa, porém, foi que a história era fina e previsível, quase básica demais. Como em estrutura familiar da Marvel, por baixo de uma nova pintura, mas eles gostaram. Do outro lado, o Superman do James Gunn foi o extremo oposto. Uma trama gigante e complexa, né? Lex Luthor, crise política, a introdução de vários heróis e a ameaça do The Authority. Foi bastante coisa. A crítica mais comum vista nos reviews do The Hollywood Reporter e em discussões no Twitter e principalmente no Reddit, que é um fórum, se você não conhece, é um fórum gigante de debate, foi uma só. O filme é super lotado. Tenta fazer tanta coisa ao mesmo tempo que parece 3 filmes espremidos em um só, e isso sacrificou o ritmo para servir à construção do universo. Então, qual o veredito? É a simplicidade funcional contra a complexidade caótica. Embora o roteiro do quarteto tenha sido chamado de básico, eles dizem que a coesão e o foco garantiram uma experiência narrativa mais limpa e coerente. Superman, com a ânsia, né, de construir logo um universo, acabou tropeçando na própria ambição. Então, o vencedor desse round é Quarteto Fantástico. Primeiros passos 1-0 em cima do Superman. Segundo round, direção e visão autoral. Um homem por trás da câmera faz toda a diferença, e a gente já está cansado de saber. Aqui é Matt Shakman, né, que veio de WandaVision, né, com aquela direção mais retrofuturista também. Ele trouxe essa direção meticulosa, estilizada para o Quarteto Fantástico. A visão é descrita aí para vários portais de crítica e público, né, elegante, controlado, e cria um tom consistente que mergulhou o público em um universo retrô. Foi uma direção que serviu à história e aos personagens de forma impecável. James Gunn, por sua vez, injetou a sua assinatura em Superman, que a gente já conhece. Energia, humor e coração. A direção é vibrante, uma história de quadrinhos viva, como apontou aí a Império Magazine e também vários fóruns de debate. No entanto, alguns críticos e fãs no Metacritic, onde eu dei uma fuxicada, ela sentiram que essa energia às vezes criava um choque tonal. Ou como? Piadas interrompendo momentos de tensão. Um problema recorrente nos filmes do Gunn. Eles disseram, realmente a gente já sabe, funciona bem em Guardiões da Galáxia, né? Porque tem espaço para isso. Qual o veredito? Gunn tem a sua assinatura autoral muito forte, mais reconhecível, né? Mas a direção do Shakman foi universalmente elogiada pela coesão e por servir perfeitamente a proposta do filme sem as inconsistências tonais vistas em Superman. Então, o vencedor desse round, Quarteto Fantástico, primeiros passos de novo, 2-0. E rapaz, será que vai abrir mais? Então vamos, tem mais 8 rounds.
Terceiro round, identidade visual e design de produção. Aqui o bicho pega, tá? Como esses filmes se parecem. Quarteto Fantástico é um nocaute visual, né? A estética retrofuturista dos anos 60, inspirada ali na arquitetura Googie, né? No design da era espacial, é um dos pontos aí elogiadíssimo. O design da produção, da Kaja Farahani, foi chamada de impecável em um sopro de ar fresco, separando o filme da mesmice visual do MCU. Realmente. Superman também se destacou com uma paleta de cores vibrante, né? Um adeus bem-vindo ao visual desaturado do Snyderverse. O mundo parecia vivo, contudo, o CGI foi o calcanhar de Aquiles para vários, tá? Sendo descrito como inconsistente. Enquanto algumas cenas eram espetaculares, outras, segundo os espectadores nos fóruns, tinham cara da série da CW. Rapaz. Então, qual o veredito? Superman é bonito, mas Quarteto Fantástico é uma obra de arte, tá? A originalidade, a coesão e o elogio unânime do design de produção dão a ele uma vitória fácil e indiscutível nesse round, né? Então, o vencedor do round é Quarteto Fantástico de novo e 3-0 em cima do Superman. Quarto round, trilha sonora. Então, vamos falar agora com os ouvidos. A trilha sonora do quarteto é composta pelo fera braba Michael Giacchino, que é descrita como mágica, heróica e memorável. Ele criou um tema principal que já nasceu icônico, né? E capturou perfeitamente o tom de aventura e família do filme. Uma aclamação aí para vários, tá? Tanto crítico e público, de ponta a ponta. Enquanto isso, em Metrópolis, a situação foi mais polarizada, A decisão de usar trechos do tema clássico do John Williams dividiu muito a opinião, tá? Muitos sentiram que sou uma música de trailer genérica e de baixa qualidade. E foi uma tentativa de evocar nostalgia de forma forçada que acabou parecendo meio mais do mesmo, meio aquela coisa barata. A modernização também com as guitarras elétricas não agradou a todo mundo, então, e para muitos fãs faltou um tema novo e marcante. Destaque para Quarteto Fantástico. Então, o veredito aqui, a DC ficou preso na sombra de um legado intocável e a tentativa de modernizar falhou em unir o público, tá? O público ficou pistola. A Marvel deu a Giacchino uma tela em branco e ele fez uma obrinha prima, correto? Então, o vencedor do round, Quarteto Fantástico, primeiro espaço, 4-0 em cima do Superman. Round 5, elenco principal e aquilo. E aí? De que adianta um mundo bonito sem gente interessante nele, né? Quarteto Fantástico brilha pela química do elenco, tá? Isso aqui é top. Pedro Pascal, a Vanessa Kirby, o Joseph Quinn e o Evan Moss convencem muito como uma família de verdade, tá? A química ali tá sobrando. A dinâmica entre eles é o coração do filme. Mas o destaque aí para vários portais e crítica e fãs, foi para Vanessa Kirby, que, como Sue Storm, ela foi o pilar emocional da equipe, né? A liga ali, entendeu? Superman contra-ataca com a força de suas performances individuais. O David Corenswet é aclamadíssimo, né? Com um triunfo ali, capturando a dualidade do Clark e do Superman de forma comparável ao ícone Christopher Reeve. E a Rachel Brosnahan foi chamada pela variante de a melhor Lois Lane do cinema, e o Nicholas Hoult entregou um Lex Luthor genial e ameaçador. E qual o veredito? A força do conjunto contra a força dos indivíduos. A química do quarteto é fantástica, mas as performances em Superman foram vistas como definitiva para os papéis, né? Corey Swift e a Brosnahan não apenas atuaram, eles se tornaram Clark e a luz, né? De forma que marcou o cinema. Então, o vencedor do round, fazendo seu primeiro ponto, Superman, Quarteto 4, Superman 1. Sexto round, personagens coadjuvantes e construção de mundo. O universo é feito de mais do que seus protagonistas. Superman, do Gunn, é mestre nisso, né? Ele introduziu um mundo já vívido com heróis como o Mr. Terrific, o Guy Gardner, que é top, a Mulher Gavião, né? Eles aparecem de forma orgânica, né? E deixa o público ansioso por mais. A construção do DCU foi agressiva, mas eficaz em gerar essa expectativa. O quarteto, por estar em um universo bolha, teve menos com que se preocupar. No entanto, isso levou a uma das suas maiores falhas apontada pela crítica, tá? O desenvolvimento dos seus próprios membros. Ben Green, realmente, né? O Coelho teve o seu arco considerado secundário e subdesenvolvido, quase um figurante de luxo em sua própria história de origem. Então, qual o veredito? O Superman pode ter sobrecarregado a trama, mas fez um trabalho espetacular em popular o seu mundo com personagens interessantes
e deixou o público querendo mais. O quarteto, em seu foco na família, deixou um dos seus pais fundadores para estar aí para trás, né? Então, um escorrego que vai dar mais um ponto para Superman. Superman faz o seu segundo ponto, 4-2. 7º round, vilões. Um herói é tão bom quanto o seu vilão, correto? O Quarteto Fantástico finalmente fez justiça ao Galactus, né? Graças a Deus. Descrito como imponente, aterrorizante e trágico. O Devorador de Mundo é um espetáculo visual e uma ameaça crível, palpável, né? A Surfista Prateada também, da Julia Garner, a Chalabal, também é elogiadíssima por ambos, né? Tanto público e crítica, com uma presença assustadora que rouba a cena, né, em toda vez que ela aparecia. Superman tem um Lex Luthor elogiadíssimo também na performance do Nicholas Hoult, incrível, visto como uma vasta melhoria sobre as versões recentes, também, né, convenhamos, né? Ele é inteligente, é genuinamente ameaçador. No entanto, o filme sofre com a presença de múltiplos antagonistas, incluindo a The Authority, e o que dilui o foco e o impacto no Lex Luthor, né, como ameaça principal. Qual o veredito aqui? Lex Luthor é ótimo, mas o Galactus é um evento. A Marvel conseguiu reabilitar um dos seus vilões mais icônicos e maltratados do cinema, né? E entregou uma ameaça cósmica que é o ponto alto do filme para muitos. Então, o vencedor desse round, Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, 5-2 em Superman. 8º round, impacto emocional. Qual filme te fez sentir mais? O Quarteto Fantástico apostou tudo no drama familiar, né? O clímax, com o nascimento do Frank Richards, é top, né? E a morte e a ressurreição da Sue Storm é o ápice emocional. Fãs nos fóruns, né, relataram até ter se emocionado, olha para você ver, né? Pois disseram que a trama conectou o espetáculo cósmico a um medo muito humano, que é proteger sua família. Superman buscou a emoção com a bondade do seu herói, né? A cena que ele para tudo para salvar o esquilo é incrível, né? Os diálogos sinceros com a luz foram momentos que definiram, né, perfeitamente o caráter do herói e ressoou muito bem com o público cansado de anti-heróis. Ele é o coração do filme e todo mundo viu que estava ali. Qual o veredito? Ambos os filmes têm alma, mas os momentos do quarteto é visto como mais integrais à sua tese central, né? O clímax não é só uma cena emocionante, é a resolução da temática de todo o filme. Foi um golpe mais forte e mais bem construído. Então, o vencedor do round é Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, faz mais um ponto, 6-2 em Superman. Nono round, cenas de ação e espetáculo, a hora da porradaria. Quarteto teve momentos visualmente criativos, como a perseguição do Tocha Humana e da Surfista no espaço. A luta final contra o Galactus também é muito elogiada por ser mais estratégica, né? Mais cabeça, usando ali os poderes de forma inteligente em vez de sair tampando na porrada, né? Superman, por outro lado, entregou um espetáculo de alta octana. A cena da luta contra o Caju e outros vilões também é descrita como mais viscerais e empolgantes. E a gente sabe que o Gunn sabe filmar a ação, né? Mesmo com um CGI inconsistente, a energia e a escala das batalhas é vista como ponto alto para o público, né, que buscava adrenalina. E qual o veredito? A ação do Quarteto Fantástico é mais inteligente, mas a do Superman foi mais divertida para o público, né? Em termos de puros espetáculos e momentos de uau, que faz você vibrar na cadeira ali de cinema. O Superman entregou aquele tipo de ação blockbuster que muita gente esperava, correto? Então o vencedor do round é Superman, tá? 6-3 aqui, tá? 10º e último round, recepção final, crítica e público. O que os números querem nos dizer, tá? Aqui a coisa fica mais fascinante. Lembrando, dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo, as notas podem variar, porque são filmes que ainda estão fresquinhos, né? São recentes. No Rotten Tomatoes, o quarteto tem uma nota maior da crítica, 87 contra 83 do Superman. No Metacritic, que mede já a profundidade da aclamação geral, o Superman leva uma ligeira vantagem, 68 contra 64. No IMDb, é praticamente um empate, 7,5 quarteto contra 7,6 Superman. E o que a análise da crítica explica sobre essa divisão? Quarteto Fantástico é um filme de sucesso de consenso, sabe? Um filme mais bem polido, bem acabado, que quase todo mundo achou bom ou ótimo. Superman
foi um sucesso de paixão. Foi uma visão autoral forte que gerou reações de amei e odiei, é verdade, né? Com menos meio termo. O Quarteto foi o filme mais universalmente aprovado, enquanto Superman foi, para os seus fãs, o mais amado. E os números da estreia global? O que eles querem dizer pra gente? Primeiro fim de semana em todo mundo. Quarteto Fantástico arrecadou aproximadamente aí seus 218 milhões globalmente. Doméstico foram 118, internacional 100, lembrando que são números da primeira semana. Superman arrecadou aproximadamente 220, depois de uma revisão, né, que apontava ali algo próximo de 217 milhões, foram 220. Doméstico foi 125 e internacional 95. E aqui o veredito é um empate, né, que revela como as duas formas, os dois filmes, as duas propostas, têm sucessos diferentes. Então não há um vencedor claro nesse round aqui, né? Ambos os filmes vencem na batalha que era a mais importante, contra a apatia do público, que já estava meio boladão, meio pistola já com os filmes de super-heróis, né? E o vencedor do round? Empate. E como termina 7-4, o Quarteto Fantástico, primeiro espaço, em cima do Superman. E aí, imaginava? E o placar é esse mesmo, tá? O grande campeão, baseado na análise da crítica e do público, lembrando, é Quarteto Fantástico mesmo, entendeu? Depois de várias avaliações, olha que eu peguei fora, entrei lá, vi as opiniões, rapaz, dava um trabalho. Mas calma, fã da DC, não precisa sair xingando e não boladão pistolaço com nós, não. A vitória não significa que o Superman é um filme inferior, longe disso. O que o placar revela é uma diferença fundamental de missão e execução. O que eles querem dizer? Vamos lá. Superman é um filme de universo primeiro, filme depois. A tarefa era construir a casa inteira, e ele fez isso com bastante sucesso, né? Mesmo que alguns cômodos possam ter ficado bagunçados, é aquela obra meio caótica. Ele é a fundação, e como fundação foi top. Quarteto Fantástico, por outro lado, é um filme primeiro, o universo depois. O que ele fez? Ele se isolou da própria bolha e pôde focar em ser a melhor obra cinematográfica que ele poderia ser. Entregou um filme mais contido, esteticamente ele coeso, bem fechadinho, com a narrativa focada e um acabamento mais polido. Simples, né? Então a vitória do Quarteto, pelo que dá para entender crítica e público, é a vitória da execução cinematográfica mais focada, mais bem, direcionado, sabia o que queria. Enquanto Superman construiu um terreno para o futuro. O Quarteto entregou uma obra-prima pronta para agora, para usar agora. Entendeu? E aí, concorda com o placar? Lembrando que não é baseado na nossa opinião, crítica e público. Você pegar aí, você vai ver que tem bastante coisa do que a gente separou nesse vídeo aqui. Não é um consenso, mas você vai ver que tem bastante respaldo. E para você, quem venceu esse duelo é a obra de arte contida da Marvel ou o pontapé inicial casca grossa da DC? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, que é o mais importante, a gente quer saber o seu veredito. E também, qual duelo você quer ver no nosso próximo vídeo? Rapaz, tem cada duelo aqui, mas eu quero a sua sugestão. Então manda braba aí pra gente, deixa o filé. E não se esqueça que a treta aqui é saudável e sempre bem embasada. Valeu? E se você gosta de duelos, dicas de filme, olha, tem cada lista top que esse ou esse que eu vou separar pra vocês, é esse ou esse. Mastigadinho pra vocês, que eu tô procurando um filme. Pô, vou na opinião dele. Pô, esse filme, olha que eu assisto o filme pra caramba, rapaz. Você pode até não acreditar, mas como eu assisto. E eu vou deixar esse quadro, esse ou esse, com dicas de filme top. Sempre com filmes ali parecidos pra vocês pegar mastigadinho, beleza? Então até a próxima, fiquem com Deus. Não deixe de se inscrever no Nerdolaço. Deixa o like, compartilha e já comenta, beleza? Fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.